Que dia feliz! É esse onde podemos estar na presença de Deus, na sua casa, ou até aí, no seu apartamento, ou pela tela do celular, do computador. Nós estamos aqui nessa noite porque queremos que você ouça a voz do Senhor falando ao seu coração, lhe mostrando a importância de estar sempre conectado. Eu gosto muito dessa palavra, conectado. Sim, hoje nós precisamos de ter mais ligação com Deus. E eu quero, antes de fazer a primeira oração desta noite, dizer para você que ontem eu ouvi um testemunho tão bonito sobre oração. Uma amiga aqui da nossa igreja, a Solange e seu esposo Henrique, eles estavam ajoelhados orando em casa, quando de repente alguém bateu a porta, e a pessoa insistia, até o ponto que a irmã se levantou e foi abrir a porta. E quando ela abriu a porta, a senhora viu o seu esposo ajoelhado e ela disse assim: nós estávamos orando. Ela atendeu a senhora foi embora. E logo depois, algumas horas depois, ela disse assim, ela procurou a nossa irmã e disse assim: eu fiquei muito admirada, muito tocada de ver vocês orando juntos. E eu gostaria de aprender a orar também. Olha só que coisa maravilhosa, não é? Por isso que nós temos que praticar sempre a oração cada vez mais. E não tenha vergonha de orar com seus amigos, com as pessoas que você ama, pelo celular. Você sabia que orar pelo celular tem uma importância e tem uma eficiência muito grande? Um dia eu estava em Rolândia, parei o carro porque uma pessoa estava muito angustiada e orei. E havia um senhor do meu lado. Passaram-se uns 5 anos. E essa semana, esse senhor disse assim: eu estou lhe passando o nome dessa pessoa, porque eu quero que você vá lá orar com ela. Porque eu fiquei muito impressionado o dia que você parou o carro e começou a orar no celular por uma pessoa que estava angustiada. Então, meus irmãos, vamos praticar. É um bom costume, não é mesmo? Então, fecha seu olho e vamos fazer a nossa primeira oração da noite. Ó amado Pai, nosso Deus, louvado seja o seu nome, porque podemos ter esse momento de adoração, de súplica, de proximidade contigo. Pai querido, por favor, venha confortar o coração de todos aqueles que estão nos ouvindo. E fique presente, através do teu Santo Espírito, em todas as palavras que serão ditas ou ouvidas. Em nome de Jesus, amém. Viram que história bonita sobre oração? E eu quero dizer para vocês que tem um outro tipo de oração que é fundamental para a subsistência sua e dos outros. Sabe qual é? A oração intercessória. Que oração é essa? É aquela oração que você para tudo, que você desliga sua mente e começa a se lembrar que o senhor José, a dona Marlene, o Mateus estão precisando se fortalecer de bênçãos, alguma coisa, ou quem sabe de um socorro. Então, oração intercessória. E agora, no tempo que nós estamos vivendo, muito mais precisamos de oração intercessória. Quantas famílias estão derramando lágrimas
porque perderam seus queridos. Para vocês terem ideia, aqui na nossa igreja central de Londrina, só de sexta-feira para cá, ou na região de Londrina que nós conhecemos aqui, não é só na igreja central, mas nós tivemos 2 pessoas da igreja central que foram sepultadas, tivemos uma pessoa de um outro distrito de Londrina também sepultada, temos uma irmã que está numa situação assim, de muita esperança, porque há tendências de melhoria, mas ainda inspira muito cuidados. E olha, gente, quanta tristeza. Esses dias, um meu amigo aqui chegou para mim e disse assim: por favor, ore por mim. Eu não consigo conviver com a falta da minha mãe. Em agosto do ano passado, dia 1º de agosto, eu perdi meu irmão para a Covid. Éramos em 3 irmãos, o primogênito se foi. Sabe, irmãos, orem uns pelos outros. Vamos orar mais. Não sou modelo para ninguém, mas é quase que uma rotina na minha vida. Orar de madrugada. É gostoso. E você viaja no pensamento, na conversa com Deus, na sua mente. E tem o inimigo não sabe o que você está conversando com Deus. Ore mais. Então, essas pessoas que eu mencionei, e se você tem uma pessoa especial que gostaria que nós orássemos por um problema de saúde, por um problema financeiro, por um problema psicológico, eu vou fazer agora uma oração intercessória. E eu queria que você, durante a oração, se você sentir no coração que precisa de alguma coisa, levante a sua mão. Pai eterno, agora, Senhor, estou aqui para pedir especialmente pela recuperação da irmã Mafalda, Senhor. A nossa amiga, a fiel missionária dessa igreja. Por favor, Senhor, conforta também o coração dos filhos da irmã Roseli, que foi sepultada. Conforta o coração, toca no coração, Pai, dos parentes do irmão Zacarias. Toca no coração, ó Pai, de todos aqueles que, apesar de terem passado por sustos em relação à doença de si mesmo ou de uma outra pessoa da família, continuam como se nada tivesse acontecido. Pai, abra os olhos dessas pessoas, Senhor. Quero pedir especialmente, Pai, aí nessa noite, pelos pastores dessa igreja, que eles sejam usados por Ti, tenham sabedoria. Quero pedir também, Pai, pela juventude dessa igreja. Sim, Pai, os jovens dessa igreja, eles estão redescobrindo a vontade, o desejo de estar na Tua casa, de fazer a Tua vontade. Agora, Pai, opera em nós o Teu querer, abre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Normalmente, quando se fala em oração, nós imediatamente reportamos para Jesus, que ensinou a oração do Pai Nosso, não é? Que ensinou a metodologia certa de orar, que, sem vãs repetições, sem autopromoção. Mas, no Antigo Testamento tem uma lição de oração fantástica. Nós estamos estudando nossa lição da Escola Sabatina que a graça do Senhor Deus sempre foi estendida desde o Jardim do Éden, em todo o caminhar do povo de Deus.
Mas o profeta Isaías traz a história do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele vivia por volta do ano 700 e pouco antes de Cristo. E ali, ele passou por uma prova muito grande. Porque a nação, a cidade toda foi cercada pelos assírios. Os assírios eram ferozes guerreiros e eles destruíam, eles crucificavam, eles tiravam a pele das pessoas. Eles acabavam mesmo com as nações. Eles espalhavam as pessoas por todos os cantos para que elas perdessem o sentido de unidade. E agora a nação estava cercada e Ezequias, ele estava à beira do desespero. Sabe o que ele fez? Aqui, Isaías 37, diz que ele foi, verso 14, ele foi na casa do Senhor. A nossa igreja tem estado alguns dias muito vazia. Sabe por quê? Parece que as pessoas não estão conseguindo vencer o comodismo de ter que apenas que ligar um aparelho e assistir o sermão. Parece que as pessoas precisam readquirir o que o salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É na casa do Senhor onde você vai encontrar forças. Ah, mas em casa tá bom, a minha igreja da minha casa. Não, meu querido, a igreja da sua casa é para o crescimento, mas a igreja física, onde você vem comungar, é o momento em que você não apenas cresce, mas você extrapola todos os sentimentos, porque você está na presença de Deus. E então Ezequias, ele foi buscar poder na casa do Senhor. Todos deveríamos fazer isso. Quando as coisas estão difíceis, quando a doença... Se você não quer vir aqui na igreja no dia em que tem uma aglomeração de pessoas, embora aqui seja, eu estou sem a máscara aqui, mas é porque eu estou aqui completamente isolado. Mas se você não quer se aproximar muito das pessoas, passe aqui, peça para a Fernanda, nossa secretária, olha, eu gostaria de gastar um tempinho na casa do Senhor, venha orar, por que não? E Ezequias foi à casa do Senhor, ele foi orar, ele foi cultuar. Sabem por que Ezequias foi à casa do Senhor? Porque Ezequias, ele estava acostumado. Sim, ele estava acostumado a orar. O Senhor havia dito assim para Ezequias, o rei Ezequias. Isaías foi até ele e disse assim: assim diz o Senhor, não temas por causa das ameaças dos assírios. Eu farei com que eles não atinjam vocês. Só que naquele tempo, meus amigos, meus irmãos, o cerco era feito de tal forma que eles iam matando as pessoas de sede e fome. E agora, o rei Ezequias, ele disse assim, nem as senhoras que têm que dar à luz podem fazê-lo, de tão terrível que é a nossa situação.
e ele foi ao templo. Sabe, em primeiro lugar, quando você vai ao templo, você tem que estar disposto a fazer uma entrega completa a Deus. Sim, quando você faz isso, você linka, você conecta. E depois que você está conectado, você vai suplicar a Deus por aquilo que você necessita. Você vai clamar ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor. O salmista fala muito sobre isso. Então, irmãos, suplicar a Deus. Sabe o que Tiago, capítulo 5:16 diz? Aquilo que vai ser importante para mim e para você. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ah, pastor, mas eu não sou justo. Quem disse que você não é justo? Se você chegou na casa do Senhor, você derramou a alma diante de Deus, você se entregou a Ele, você é justo. Você foi justificado. E você vem aqui e adquire poder para continuar a sua jornada. E Jesus diz assim, vai e não peques mais. O rei Ezequias experimentou o livramento. Sim, aqui na descrição diz que os exércitos de Senaqueribe foram dizimados numa noite só pelo anjo do Senhor. 185 mil homens morreram. Talvez um envenenamento, talvez uma praga que os acometeu, não sabemos. A verdade é que aqueles homens estavam cercando o povo de Deus para tentar destruí-los. E aqui está uma coisa importante, meus amigos. Quando você se sentir cercado, quando você se sentir muito pressionado por situações, por pessoas, não esqueça, o Deus que pode tudo, Ele pode mudar a situação. Sabe o que o Senaqueribe fazia? Ele mandava o Rabsaqué, que era um do seu comandante, e como ele falava o hebraico também, ele se fazia entender pelas pessoas, e ele gritava assim, vocês acham que o Deus de vocês vai fazer alguma coisa por vocês? Vocês já não ouviram falar de quantas cidades fortes já foram derrubadas pelo nosso exército? Mas, irmãos, esse aparente engano foi crucial para a definição da situação. O Ezequias disse assim, agora, Senhor, livra-nos das tuas mãos, nas suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Quando você sentir que nada dá certo, que a tristeza toma conta de você, da sua vida, fale com Deus e diga, Senhor, não quero ser presunçoso, mas eu quero que o Senhor mostre o teu poder para as pessoas. Ah, meus queridos, se eu fosse contar para vocês, não quero entrar em intimidades, em particularidades, mas se eu fosse contar para vocês como Deus tem cuidado da minha e da minha esposa constantemente, com situações, com soluções completamente inesperadas. Quando você vai à casa do Senhor e quando você vai orar e quando você vai derramar a alma diante de Deus, não é? Deus diz assim, eu vi as suas lágrimas. Foi isso que ele disse aqui para Ezequias. Eu vi
as suas lágrimas. Eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar. Não se esqueça, Deus é aquele que conhece o profundo do seu ser. É aquele que conhece as suas entranhas. É aquele que um dia escolheu você para ser o que você é hoje. Um servo, alguém que confia nele. E Deus então livrou, sim, no final do 37 diz que o anjo do Senhor livrou a nação daqueles problemas, daquela perseguição, da iminente morte. Sabem, parece demais, não é mesmo? Como é que eu vou pedir para Deus resgatar o meu emprego? Como é que eu vou pedir para Deus levantar a irmã Mafalda lá do leito do hospital? Como é que eu vou pedir para Deus resolver o problema do meu casamento, do meu namoro, do meu relacionamento, da minha faculdade? Como é que eu vou pedir isso? Ah, meus amigos, meus irmãos, Mateus capítulo 7, queridos, lá diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Confia, peça, batei e abrir-se-vos-á. Sim. Não se esqueça também que quando você decide orar e pedir, o seu pedido, ele tem sempre que ser de acordo com a vontade de Deus. Ah, mas eu não vou nem pedir, que eu acho que Deus não vai fazer isso. Você vai se surpreender. Nós vamos nos surpreender, porque muitas vezes Deus está pronto a atender o nosso pedido, mas é que nós não temos tanta fé assim. Quando Jesus se levantou-se no barco e disse: acalme-se, falando para as águas, acalme-se. Quando Deus falou para os discípulos: vão fazer o trabalho como testemunhas, e eles voltaram e disseram: Senhor, nós não conseguimos nem expulsar demônios, nós não conseguimos curar ninguém. Jesus, em todas as ocasiões, ele disse: vocês precisam ter mais fé. O rei Ezequias, então ele fez um cântico, um salmo. Ele diz assim, ó: eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes. Eu disse, eu estou resumindo aqui, não é? Eu estou lendo o 38, a partir do 9, 10 em diante, né? Ele diz assim: a minha habitação foi arrancada, espero com paciência até a madrugada. Como a andorinha ou grou, assim eu clamava e gemia. De repente ele muda. Sabe o que ele diz? Que direi? Como prometeu, assim me fez, passarei tranquilamente por todos os meus anos. Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens inteiramente. Sabem por que Ezequias fez esse salmo? Porque antes era o Ezequias que achava que não tinha esperança, ele tinha uma grave doença. E Deus disse a Isaías: vai lá e diga para o Ezequias que eu ouvi a sua oração. Sabe que oração é essa, meus irmãos? Ele pediu para Deus não deixar que ele morresse. Essa oração parece uma coisa assim muito, muito grande para pedir para Deus, não é? E o presente de Deus, sabe qual foi? 15 anos a mais de vida. Nossa! O que você não faria em 15 anos, não é? E Deus disse assim:
vou curar a sua enfermidade. Coloque figos aí, uma pasta de figos, Deus instruiu. E Deus então diz assim: eu ouvi sua oração, eu vou livrar você dos assírios, eu vou te dar mais anos de vida. Deus está dizendo as bênçãos, a resposta para as nossas orações, cada dia, às vezes a gente não percebe. Infelizmente, nós usamos muito pouco esse instrumento poderoso que é a oportunidade de orar. Não importa a sua idade. Não importa o tamanho do seu problema. Peça segundo a vontade de Deus. Quando Jesus esteve com seu povo no deserto. Mas era Jesus ou era Deus? Sim, era Jesus. Era Jesus que estava ali passo a passo com eles. Era Jesus que cobria na jornada deles do sol quente, do frio da noite. Era Jesus que os livrava das tempestades, dos animais peçonhentos do deserto. Milhões de pessoas viajando. Sabe? Deixe nas mãos do Mestre. Assim como ele permaneceu lá com o povo, 40 anos jornadeando pelo deserto, sofrendo, muitos morrendo. Lá estava Jesus. Mas pastor, que Jesus é esse? Parece que ele não está enxergando o meu problema. Sexta-feira eu estava realizando um funeral. E uma pessoa dizia assim, deitada, debruçada em cima do caixão, e dizia assim: por que, Senhor? Por que isso aconteceu? Não pergunte mais a Deus por quê. Pergunte para Ele qual é o seu propósito em permitir que isso acontecesse. E cuidado, porque as pessoas dizem assim: foi Deus que quis assim. Não, meu querido, Deus não quer isso. Deus não quer uma lágrima de você. Deus não quer sofrimento. Deus não quer a morte dos seus filhos. Ele quer a salvação dos seus filhos. Mas se Ele permite muitas vezes que você passe por provações, é porque Ele está sonhando com o seu bem-estar, com a sua felicidade. Em Marcos capítulo 6, 46, diz assim: e tendo Jesus despedido as multidões, sabe o que ele fez? Ele não foi dormir lá no canto e esqueceu do mundo, não. Jesus subiu ao monte para orar. E nós encontramos também aquela descrição da transfiguração em Lucas, no capítulo 9, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e subiram ao monte. E lá, de repente, Jesus foi transfigurado. E eu quero terminar com esse fato. Você acha que Jesus foi transfigurado de graça? Não, mas é que Jesus era o Filho de Deus. Meus irmãos, Jesus era filho de Maria, como ser humano. Mas ele jamais se desligou do Pai. Ele nunca quebrou o vínculo. Ele nunca quebrou a conexão com o Pai. E quando Jesus tinha poder para expulsar demônios, e quando Jesus tinha poder para curar os doentes ou ressuscitar os mortos, é porque Jesus tinha poder do Pai, e o poder do Pai lhe era concedido porque ele estava constantemente em oração. E olha o que aconteceu. Jesus foi transfigurado.
Ele foi revestido da glória que ele, ou que os seres celestiais têm. E lá estava com ele Moisés e Elias. Sabe quando as pessoas vão perceber que você é diferente? Sabe quando as pessoas vão perceber que o que você faz a diferença? Quando você for transfigurado. Não vou usar mais esse termo aqui, não é isso? Mas quando você for transformado, quando você for mudado, quando Jesus puder quebrar você e te reconstruir em sua vida. Então, em Marcos 14, 32, Jesus disse assim: e caminharam para o Getsemane. E Jesus disse assim: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Quando o sofrimento, a provação, a luta, a incerteza tomar conta da sua vida, pare! Vai orar! E fica aqui uma sugestão para você. Escolha um cantinho da oração na sua casa, mas ore. O mundo está vivendo os últimos acontecimentos. Aproxima-se a hora, meus queridos, em que a porta da graça vai se fechar, a oportunidade, a paciência de Deus. E aí as pragas cairão sobre essa terra. E a 7ª praga vai ser um terremoto terrível que vai convulsionar completamente esse planeta. Mas não se esqueça que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então faça isso. Deixe o anjo do Senhor estar ao seu lado sempre. Quando eu orei certa vez num hospital, lá em São Paulo, pastor lá, e eu estava ali ao lado daquele leito e eu dizia assim: Senhor, por que eu não posso dizer para esse homem, levanta-te e anda? Falta-nos fervor, passar tempo com Deus e priorizar a comunhão. E o restante vai acontecer na sua vida. Na oração eu encontro paz. Na oração eu encontro calma. Falar com Deus é o que preciso. Fecha seu olho. Ó Pai, obrigado, Senhor, pelo conforto, pela solução que o Senhor nos dá, pela esperança que o Senhor nos dá ao utilizarmos esse instrumento tão importante e poderoso quanto é a oração. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa aqueles que estão, quem sabe, derramando a alma de tristeza, de incerteza, aqueles que estão, quem sabe, passando fome, Senhor, como sabemos de alguns que estamos atendendo. Socorra, Senhor, mas ajuda-nos a sermos mais companheiros do Senhor através da oração. É o que eu suplico em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe.